Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha está no livro de Êxodo, que fala sobre a provação do maná no deserto. Após terem visto e presenciado todos os milagres que Deus havia realizado pela sua libertação do Egito, os filhos de Jacó murmuraram contra o Senhor e por causa da comida reclamavam com Moisés. Os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a esse deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Êxodo 16:3 diz assim: em resposta à reclamação dos israelitas, Deus anuncia com mão poderosa a providência que sustentaria toda a nação durante o tempo em que peregrinassem pelo deserto. Êxodo 16:4, irmãos, nos diz que então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Sobre esse mesmo tema, há um texto muito semelhante no livro de Deuteronômio, quando Moisés relembra ao povo da sua jornada no deserto. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8:2-3. E observando esses dois textos que tratam da mesma passagem sobre o maná, percebemos que este grande milagre ele está intimamente associado com a palavra provação. Porque Deus associaria o maná com testes, provas e aflições? Qual seria a natureza do teste aplicado por Deus através do meio de sustento diário que ele enviara a seu povo? Certamente isso se constituía mais em bondade do que em uma provação, né? Não conseguindo compreender em sua totalidade o teste que havia no episódio de maná, afirmou em seus estudos que Deus garantiu o sustento milagroso para os israelitas e que o testaria por meio da observação dos mandamentos relacionados com este alimento. Esses mandamentos incluíam a ordenança para recolher somente, irmãos, a quantidade necessária para cada dia, e a proibição de se recolher o maná no sábado, e a diretiva para que a porção da sexta-feira fosse colhida em dobro. Outros estudiosos do Torá não concordaram com o Rashi e consideravam que existia algo muito mais complexo relacionado à provação e à aflição do maná. Aqui nós afirmamos em si mesmo que foi um teste para o povo. Embora o texto bíblico pareça dar suporte de que o maná foi um teste para o povo hebreu, ainda assim a pergunta continua: qual seria o teste que havia neste alimento milagroso? Os estudiosos nos trazem 3 abordagens. Cada uma delas carrega lições que se movem para muito além do fenômeno específico e físico do maná. Primeiro, Deus testou e desenvolveu a fé do seu povo, privando-os das formas usuais de sobrevivência e sustento. A palavra do Senhor nos fala que Deus poderia facilmente os ter levado pelas cidades vizinhas, mas ao contrário, ele escolheu levá-los por meio do deserto, cheios de cobras, serpentes e escorpiões, onde o único tipo de pão descia do céu a cada dia. Isso foi um teste muito grande para o povo. Não ter outra opção a não ser entrar num enorme deserto. Não ter outro tipo de sustento a não ser o maná, que literalmente chovia do céu diariamente. E eles fizeram isso em obediência aos mandamentos divinos. A partir disso, Deus saberia se eles obedeceriam a sua palavra. Por essa abordagem,
afirmamos que Deus testa o homem para relevar o potencial do próprio ser humano, através da provação do maná, restringindo dramaticamente o sustento dos israelitas. Deus estimula e revela o potencial que eles possuíam para a fé. A fé, uma vez gerada, iria sustentá-los não apenas durante os anos do deserto, mas por toda a vida e tempos da história. Através do maná, Deus confronta o seu povo com os excessivos desafios que advêm de uma vida de facilidades, muito além de ser apenas um teste de privação. O maná, na verdade, se constituía em uma prova de riqueza e plenitude. Filipenses 4,12 afirma que sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Né? Nota que o fenômeno do maná fez com que os israelitas tivessem, irmãos, muito tempo livre. E por isso Deus disse, para que eu os prove se anda em minha lei ou não. Êxodo 16:4. Será que eles usariam o tempo livre para aprender os caminhos do Senhor? Né? Sugerimos que Deus queria determinar aos israelitas que seguiriam a sua palavra, quando eles eram sustentados, sem necessidade de labor. O homem tem a tendência de buscar a Deus em tempos de dificuldades, mas também tende a ignorá-los em tempos de fartura. No Egito, em tempos de escravidão, eles clamaram ao Senhor, que ouviu o seu choro e enviou Moisés a libertá-los. Agora, com tamanha providência, chovendo pão do céu, será que eles continuariam a buscar ao Senhor? Enquanto os israelitas no deserto marchavam em direção à sua independência como nação, o maná os sensibilizava de sua dependência de Deus. Esta mensagem, notadamente incorporada no milagre do maná, é refletida em uma notória conversa registrada até no Talmud. Por que o maná não descia uma vez por ano para os israelitas? Por que os filhos de Jacó se preocupassem? Será que o maná descerá amanhã? Assim, a cada dia eles voltavam os seus pensamentos para o Pai que está nos céus. Sem dúvida, o maná nos traz uma mensagem, uma lição crucial para o nosso crescimento espiritual. Pois seja no deserto ou em uma cidade altamente urbanizada e populosa, nós somos dependentes de Deus para o nosso sustento de cada dia, seja ele físico ou espiritual. Mateus 6, do 9 ao 11 diz, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus deixou essa palavra. Deus deixou essa oração em nosso coração para que a providência seja feita por nós. Nós temos simplesmente que agradecer a Deus por tudo que Ele tem colocado em nossas mãos. É o Senhor que nos qualifica, é o Senhor que nos absorve, é o Senhor que nos traz aquilo que necessitamos, porque Ele é o Senhor dos senhores. O salmista no Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Então o Senhor não vai deixar nada que venha te faltar. Louvado seja o nome do Senhor.